Boa tarde, vamos continuando com as nossas palestras. Vamos receber o professor Dr. Carlos Nelson Elias no tratamento de superfície de componente para o selamento. Obrigado, professor, e boa aula. Tá bom. Esse trabalho que eu vou apresentar é um trabalho que ainda está em fase de desenvolvimento. Nós ainda estamos desenvolvendo o tratamento de superfície dos componentes protéticos. A razão, qual que é o motivo desse trabalho, é se quando se faz a análise mais alto, quando nós fazemos a análise da interface do implante com os tecidos ou do dente com os tecidos, a gente observa que existe uma grande diferença entre os dois. Então, nós estamos mostrando aqui, dentre essas diferenças, nós podemos salientar, primeiro, a ausência do periodonto, no caso do implante, a ausência de tecidos conectivos no implante, vascularização diferente também. Existe uma série de diferenças que nós temos entre superfície de implante e superfície de dente. Em consequência, o que pode ocorrer? Diferença também no comportamento entre os dois, tanto do tecido como no implante. Então, nessa interface, nós podemos ter essa perda de selamento, justamente porque por causa temos propriedades diferentes do componente e do dente. E nós temos que ter um tratamento, melhorar esta união dessa interface com os tecidos moles, na região mais crítica do implante, que é justamente essa que pode haver infiltração bacteriana. Frente. Então, um dos problemas que nós temos, que ocorre, que é comum ocorrer, é após a cirurgia, coloca-se um componente, o cicatrizador, depois de um certo tempo, substitui o cicatrizador pelo abattement, e esse abattement é colocado e removido várias vezes. E a cada remoção é perda do selamento que ocorre. Em consequência, nós vamos ter perda, uma das causas da perda. Então, com a remoção contínua desse sistema, a perda do selamento, né? E ao passo que nós colocarmos um componente protético em que não há necessidade da remoção, que é o Periobase, ou One Base, que é o da Nobel, é One, e aqui da conexão é o Periobase. Nessa situação, nós, havendo esse selamento, né, usando esse componente, não há perda mais desse selamento. Até aí, quando ocorre isto, está muito bem. Então, nós poderíamos ficar satisfeitos. Então, nós temos, com remoção, feita a união, tá? E sem a remoção, a gente mantém esta interface íntegra durante vários tempos, durante toda a fase protética. Então, mostrando que nós vamos ter essa situação. Então, no período de cicatrização, ocorre a adesão da mucosa na superfície do componente e esta adesão vai criar uma barreira de infiltração para a região do implante. E, com isso, minimizar a perda óssea que nós vamos ter. Então, esse é o componente, o Periobase, que é uma peça única, diferente desse componente da Nobel, que são duas peças. Na Nobel, tem um componente e tem um parafuso. Então, seria one, two, de duas peças, não one. Na conexão, é uma peça única. Então, aqui um desenho em detalhe, como que funciona.
coloca o componente e ele fica permanente. Não há necessidade de remoção. Tá? Então, foi uma mudança na parte protética que nós tivemos. Um exemplo de caso cirúrgico mostrando como que ocorre, então, a utilização. Bem, só que isso ainda nós podemos melhorar. Porque em algumas situações nós não vamos ter um bom selamento. Há necessidade de modificar o componente. Agora, como modificar esse componente? Então, a ideia é fazer uma biometização do material. Quer dizer, vamos alterar completamente. Então, nós vamos procurar na natureza alguns materiais que têm algumas propriedades. Como, por exemplo, esta planta é extremamente hidrofóbica. Quer dizer, essa planta ela não molha, ela não absorve água. Né? Qual a razão? Fazendo uma análise desse material, nós vamos identificar a causa que esse material é extremamente hidrofóbica. Quando analisa, nós observamos que elas têm essas saliências na superfície. São saliências nanométricas. Então, são saliências muito pequenas. E esta é a causa. Quando bate uma gota, a gota fica suspensa e não tem contato com a superfície da folha. Então, isso é uma propriedade que a natureza desenvolveu. Né? Uma outra, no caso de uma rosa, igualmente, é extremamente hidrofóbica. A razão, agora aqui o motivo é um pouco diferente. A natureza desenvolveu um outro mecanismo para ficar hidrofóbica. Continuando, uma outra planta já tem um outro mecanismo para ficar hidrofóbica. Então, tem várias maneiras de uma superfície ficar hidrofóbica. Então, nós podemos copiar essas ideias que ocorrem, que a natureza desenvolveu durante os milênios, para criar também, fazer a bimetização do que nós desejamos. Então, se desejamos uma superfície hidrofóbica, são essas as soluções que a natureza encontrou. Uma borboleta já utiliza um outro mecanismo que foi desenvolvido, também hidrofóbica. Só que aqui, nesse caso, além de ser hidrofóbica, de acordo com a textura, vai nos dar a cor. Então, nós podemos ter cores diferentes baseado na disposição que nós vamos encontrar na superfície do material, do biomaterial. Então, será que não podemos utilizar o que existe da natureza e desenvolver isto para o que desejamos? Então, vamos analisar. Novamente, no caso da borboleta, é exatamente isto daqui que ocorre. Então, com uma outra maneira aqui. Então, são diversas possibilidades que nós temos de criar superfícies hidrofóbicas. Né? Então, foram desenvolvidos materiais hidrofóbicos. Isso daqui não é um polímero, não é um plástico, mas é um tecido em que tem essas características hidrofóbicas, que tem aquelas nanosaliências, e que então o material ficou hidrofóbico. Bem, mas o que tem a ver isto, então, com o nosso componente protético? Como nós vamos copiar na natureza? Então, nós vamos modificar a superfície do componente para ter uma situação tal que a morfologia permita a adesão dos tecidos moles. Então, voltando lá no primeiro slide. O primeiro slide foi mostrando a diferença dente e implante. Tá? E nós temos o selamento no dente, pois o tecido moles aderem ao dente, aderem à estrutura do dente. Então, será que não podemos copiar a textura do dente e trazer para o componente? Então, esta é a ideia. Então, nós pegamos um dente, vamos analisar como é que está o dente, qual que é a textura, qual que é a propriedade, quais que são a morfologia, quais que são as características morfológicas do dente e vamos trazer agora aqui para o componente. Então, vamos analisar, vamos
fazer mudanças, vamos fazer tratamentos. Então, do lado esquerdo, um componente sem o tratamento, do lado direito, aqui no meio, já tem um componente com um tratamento. Tá? Com a ideia é chegar até ter uma morfologia semelhante ao do dente. Então, está aqui, o que nós fizemos? Fizemos vários tratamentos. Foi muito rápido? Voltou. Bem, então nós fizemos vários tratamentos do componente, com aumento de 70 vezes, 500 e 5.000 vezes. Então, nós fazendo tratamentos diferentes da superfície, nós vamos modificar a morfologia do componente. Né? E vamos comparar a morfologia com o que nós temos no dente. Então, esses são os tratamentos que nós temos do material. Então, nós fomos fazendo vários tratamentos, fizemos um grupo grande de tratamentos, selecionamos 3 grupos de tratamentos que estão mostrados aqui, nessa tela. Aí, um dos parâmetros, uma das propriedades que nós medimos foi a rugosidade. Vocês viram que a superfície não é lisa, ela tem cavidades e saliências. Então, nós temos um equipamento que ele vai medir a profundidade e as saliências, a profundidade, medir os vales e picos. E isso nós chamamos de rugosidade. Então, isso é uma característica. E esse parâmetro nós vamos chamar de RA. É um parâmetro de rugosidade que nós vamos ter. Então, nós medimos um dos parâmetros que nós vamos medir. Um outro parâmetro, vamos medir o número de picos. Um outro parâmetro, o número de vales. Além de medir profundidade e altura dos picos, nós vamos medir também, quantificar o número também, que é para caracterizar a morfologia. Então, está aqui um componente simplesmente sem tratamento nenhum, como usinado. E a gente observa as marcas de usinagem que existe no componente. Quando vamos analisar aqui, então agora nós vamos analisar o número de componentes, as alturas desses picos e o número também. Quando fazemos isso, nós observamos que tem uma variação muito pequena. Então, tem uma variação pequena desses picos e vales. A variação é estreita. A gente olha assim, pensa que a variação é grande, mas praticamente todas as alturas são iguais e todas as profundidades são iguais. Não tem uma distribuição muito grande nesse sistema. E vamos comparar agora a uma morfologia do implante do componente usinado com o do canino, completamente diferente. Então, como usinado, que é o que nós usamos atualmente, simplesmente usinado, a gente observa, há uma diferença muito grande, só olhando a imagem já é suficiente. Comparando a altura dos picos e profundidade dos vales, aqui fica concentrado. E aqui, observe no dente. No dente tem uma distribuição maior. Então, tem um grande número de picos altos e um grande número de vales profundos. E tem uma distribuição, uma média aqui, que fica mais ou menos uma curva de Gauss. Ou seja, o que nós usamos atualmente é completamente diferente do que tem no dente. Então, nós temos que modificar esse tratamento. Então, fizemos vários tratamentos, como eu disse, tratamentos diferentes. E observe, esse foi o primeiro tratamento que eu selecionei, o segundo e o terceiro. Esse outro terceiro aqui já está próximo daquela distribuição que existe no dente. Ou seja, a morfologia está mais próxima. Então, nós estamos fazendo uma biomimetização. Estamos copiando o que existe na natureza, trazendo para o que nós desejamos. Então, a rugosidade, comparando o material usinado, o componente polido, que às vezes se faz o polimento para evitar a adesão bacteriana, evitar a adesão de biofilme.
Então, faz-se o polimento. Mas se faz o polimento, não tem adesão de biofilme, mas também não tem adesão dos tecidos moles. Então, você ganha por um lado, que não tem biofilme, mas também não tem selamento. E fizemos tratamentos diferentes. E observe, então nós temos um dos tratamentos que fica mais próximo do dente. Então é o RA. Número de picos e vales, foi que nós medimos, então contamos isso também. Você vê que o usinado tem poucos picos e vales, o número é pequeno. O polido já tem número grande, mas é muito pequeno e completamente diferente. Então, nós vamos fazendo os tratamentos diferentes até chegar a algo mais adequado e fica mais próximo da morfologia que nós temos do dente. Densidade de vales, outro parâmetro. Então, observe que nós conseguimos algumas propriedades que estão iguais, mas a densidade, quer dizer, o número de vales ainda não está adequado. Então, nós temos que melhorar o nosso tratamento. Então, temos que modificar, tem que criar novas metodologias para conseguir chegar ao que desejamos. Então, fazendo uma comparação, não é possível chegar mais próximo da morfologia que existe no dente. Tá? Então, é o tratamento. Então, a conclusão, a presença de sulcos na superfície possibilitará o direcionamento do colágeno em forma circular. É o que já existe agora, quando tem uma certa rugosidade, o material usinado. Então, os sulcos, eles ficam circular. Então, vai formando. É possível obter abattement com diferentes rugosidades para melhorar a resposta de fibroblasto. É o que nós estamos fazendo e espero conseguir isto em breve. Tá? E, para terminar, para encerrar, nós estamos organizando um congresso de biomateriais a ser realizado em novembro e gostaria de convidá-los para participar desse congresso. Tá, muito obrigado. Vamos agradecer, então, o professor Dr. Nelson Elias com as outras informações.